Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo, falaremos da membrana plasmática. Se não conhece, então veja aqui, no canal Ciências. As células são a unidade fundamental de todos os seres vivos. E esses seres podem ser unicelulares, quando são formados por apenas uma célula, e também multicelulares, quando são compostos por mais de uma célula. Os organismos celulares podem ser divididos em dois grupos: o grupo dos organismos procariontes, como as bactérias e arqueobactérias, e dos organismos eucariontes, com os organismos protistas, os fungos, as plantas e os animais. As células das plantas, dos fungos, dos organismos protistas e da maioria dos organismos procariontes possuem um revestimento interno chamado de membrana plasmática e também de uma parede celular, bem diferente das células que compõem o corpo dos animais. As células animais possuem apenas a membrana plasmática como seu revestimento externo. A membrana plasmática é a estrutura que delimita uma célula. Se comparada a uma casa, seriam as paredes que protegem os componentes internos do meio externo. Já a parede celular das células vegetais seria o muro dessa mesma casa. A parede celular é formada por celulose, que é um carboidrato básico dos tecidos desses vegetais. É também uma composição que dá resistência, fluidez de solventes e passagem de materiais dissolvidos para o interior da célula. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de gorduras, com os glicolipídios, colesterol e fosfolipídios, e também formado por proteínas. Por isso, é chamada de lipoproteica. Uma característica muito importante a respeito da membrana plasmática é que, além da função de proteção que ela exerce sobre as células, elas também fazem o transporte de substâncias do meio externo para o meio interno das células. E tudo isso identificando se as substâncias são essenciais ou não para o metabolismo delas. Devido a isso, a membrana tem também a função de filtro de substâncias. Agora, vamos conhecer alguns desses transportes. O transporte passivo, com a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. O outro tipo de transporte é o transporte ativo, com a bomba de sódio e potássio. E temos também o transporte em bloco, com a endocitose e a exocitose. O transporte passivo é quando as substâncias passam pela membrana plasmática sem gastar energia, no qual chamamos de ATP, que nada mais é que a sigla de uma molécula com o nome de adenosina trifosfato. Ela é responsável pela energia química nesses processos. Faz parte do transporte passivo a difusão simples, que é a passagem das partículas de um meio de maior concentração para outro de menor concentração. Podemos citar como exemplo desse processo o oxigênio, quando entra na célula, e o gás carbônico quando sai dessa célula. A difusão facilitada também faz parte do processo passivo. Essa difusão acontece quando as substâncias passam pela membrana plasmática com a ajuda de uma proteína da própria membrana. Essa proteína é chamada de permease. Nesse processo, não há gasto de energia e equilibra os meios intra- e extracelulares. No transporte passivo, também existe a osmose. Nesse processo, é a água que passa pela membrana plasmática do meio de menor concentração, chamado hipotônico, para o meio de maior concentração, chamado de hipertônico. Essa passagem acontece com a ajuda de uma proteína chamada de aquaporina. Quando a água está atravessando de um meio para o outro, é exercida uma pressão, que é chamada de pressão osmótica. Isso acontece para haver o equilíbrio osmótico dos dois lados. Agora, vamos falar do transporte ativo. Nesse processo, sim, há gastos de energia para a passagem de substâncias pela membrana plasmática. Por exemplo, no processo de passagem chamado bomba de sódio e potássio, os íons de sódio e de potássio entram e saem da membrana plasmática. Nessa ilustração, vocês podem ver íons de sódio que estão dentro da célula saindo e os de potássio que estão fora entrando. Em condições normais, a concentração de sódio é mais baixa dentro da célula e maior fora dela. Já a de potássio é maior dentro da célula e menor fora dela. Lembrando que nesse processo ocorre a quebra de moléculas de ATP, liberando energia, indicado pela letra P nessa ilustração. Os transportes pela membrana plasmática podem ocorrer em blocos. Na endocitose, por exemplo, envolve os processos que englobam partículas maiores para dentro da célula. Isso pode acontecer de duas formas diferentes. A primeira é a pinocitose. Nesse processo, a membrana plasmática engloba partículas líquidas, como essas substâncias dissolvidas, sais, proteínas ou aminoácidos. As substâncias que estão ingeridas
ficam armazenadas nos pinossomos. A outra forma de ingestão é a fagocitose. Já nesse processo, a membrana plasmática engloba substâncias sólidas. Após a ingestão desses corpos do meio extracelular, eles ficam armazenados no interior de uma vesícula chamada de fagossomo. Esse processo tem a finalidade de alimento celular ou contra a defesa de corpos estranhos. Outro transporte em bloco é a exocitose. Esse é um processo contrário ao da endocitose. Agora, são englobadas substâncias que são direcionadas para fora da célula. Os materiais que as células excretam são englobados em um vacúolo que se aproxima até a membrana plasmática e liberam esses resíduos para o meio extracelular. Esse processo é chamado de plasmocitose. A membrana plasmática é de extrema importância para as atividades das células dos seres vivos. Através dos seus processos de transporte de substâncias, ela controla a entrada e saída desses materiais, gastando ou não energia. A membrana plasmática é responsável também pela proteção da estrutura celular, que faz dela indispensável para o pleno funcionamento das células. Essa é a membrana plasmática, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.